Em nome de Jesus. Eu queria convidá-los a abrir o texto bíblico de Êxodo 19, dos versículos 10 em diante. Êxodo 19, do versículo 10 em diante. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Eu queria que você virasse as páginas da sua Bíblia e fosse comigo para o capítulo 24, do versículo 1 diante. Êxodo 24, a partir do versículo 1. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Só até aqui. Papai querido, nessa noite, diante da Tua igreja, sentimos a responsabilidade de anunciar a Tua palavra, mas queremos fazer isso, ó Deus, na simplicidade, de maneira que todos nós possamos entender o que a Tua palavra diz. Que tenhamos a graça da parte do Senhor de tornar aquilo que a princípio é complicado, tornar isso claro, e de maneira que todos possamos entender o que o Senhor tem de presente e de vida e de promessa para a nossa vida. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos, abra o nosso entendimento, dilata o nosso coração, porque queremos estar na Tua presença. E damos-te graças, já louvando e reconhecendo que é o Senhor quem faz todas as coisas acontecerem. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, o nosso elogio, o nosso reconhecimento e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Talvez nem todos tenhamos decor os 10 mandamentos, mas todos nós sabemos que um dia Deus desceu ao Monte Sinai e trouxe uma palavra para um povo que estava separado dele, um povo que não tinha comunhão com ele. Essa passagem começa de uma maneira
Porque esse Deus que vem trazer a palavra é um Deus santo, é um Deus glorioso, é um Deus perfeito. Mas quando Ele vem e Ele desce ao nosso contexto, Ele se depara com um povo que é pecador. Eu e você, separados de Deus por conta do pecado. E esse antagonismo entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana faz com que Deus determine uma palavra. Eu vou descer ao monte, eu vou trazer a palavra para o povo, mas diante dessa glória e desta santidade, e diante desta pecaminosidade humana, os homens não poderão transpor a linha ao monte. Deus vai descer ao monte e falar a Moisés, mas esse povo ficará aquém da linha, ficará numa divisão e não passará esta linha, porque quem tocar nesse monte, seja homem, seja mulher, seja criança, seja animal, será fulminado, será morto. E quem lê essa passagem fica assustado, porque não só quem lê, mas quem de fato viu o Senhor descendo em nuvens espessas e relâmpagos e trovões, o povo ficou atemorizado, porque ali estava a manifestação de um Deus perfeito, de um Deus santo e de um povo que queria se aproximar de Deus, mas não podia. E se transpusesse a linha e tocasse no monte, seria fulminado. E a gente fica pensando, que Deus é esse que quer fulminar? Que Deus é esse que quer matar? Queridos, a questão não é que Deus é esse. Esse Deus não quer matar, muito pelo contrário. Esse Deus vai propor um caminho para que esse homem não fique mais aquém da linha. Esse Deus de amor, Ele precisa dar esta ordem, como nós, por exemplo, passamos por aqui e vemos uma caixa de força e há uma placa dizendo, olha, por favor não se aproxime, não toque, porque se você tocar, há uma alta voltagem, e essa alta voltagem poderá ser descarregada sobre a sua vida e você morrer, e eu não quero que você morra. Então esse Deus que estabelece a linha, é um Deus que não quer que o homem morra, muito pelo contrário, é um Deus que quer salvar, é um Deus que quer libertar, e é um Deus que chama. Mas naquela condição, o homem tinha que ficar do lado de fora. E desse lado de fora, não estava somente o povo de Israel, eu estava do lado de fora, você estava do lado de fora, estes jovens que estão hoje aqui vindo, os adolescentes que trazem um filme do que aconteceu também no evento, todos nós estávamos do lado de fora, porque entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana há um grande abismo. Nenhum de nós é merecedor de coisa alguma, nenhum de nós é merecedor de ver a Deus, ou de se relacionar com Deus. Nenhum de nós é merecedor do céu, mas Deus nos amou de tal maneira que propôs um caminho, e esse caminho está sendo oferecido a mim, e esse caminho está sendo oferecido a você. Por quê? Porque Ele não quer que você fique aquém da linha, mas mais do que isso, que você possa transpor esta linha, não somente tocar no monte, mais do que isso, Ele quer que você suba ao monte, e mais do que isso, Ele não quer apenas que você suba a um monte físico e geográfico, que você possa no seu espírito adorar a Deus com alegria, sentar e comer com Ele, andar com Ele, falar com Ele, chorar com Ele e recebê-lo em seu coração. Mas há um caminho, e Ele propôs este caminho. A primeira passagem é cruel. Deus vai descer e você fica do lado de fora, porque ainda há um grande abismo entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Mas o que Moisés faz? O que Deus faz? Propõe um caminho para aproximar o homem de Deus. Já não mais no capítulo 19, mas já no capítulo 24, Deus faz uma aliança com Moisés. E a Bíblia diz que Moisés subiu, só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Vamos repetir essa frase? Tudo o que falou o Senhor faremos. Diga para o seu vizinho, tudo que o Senhor falar, você deve fazer. Diga isso para ele. Amém? Será que vocês entendem, queridos? A santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Como trazer o homem para Deus?
Deus chama Moisés, libera os 10 mandamentos e libera os estatutos para se conviver em sociedade naqueles dias. E quando Moisés desce, ele relata ao povo o que Deus disse. E o que Deus disse de forma mais importante naqueles dias? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. E décimo, não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás o patrimônio do próximo, não cobiçarás a casa do próximo. Moisés, então, diante dessa grande distância entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem, Deus desce, traz os 10 mandamentos, traz alguns outros regulamentos acerca da vivência em comunidade. E então Moisés relata ao povo: é assim que Deus quer que vocês vivam. Porque essa distância precisa ser diminuída. E na medida em que vocês ouvem a voz de um Deus santo, que dita as regras, que dita as leis, e quem dita as regras é o Senhor, Criador dos céus e da terra, não sou eu. Eu não posso trazer Deus para se acomodar ou para se ajustar às minhas leis. Ele é o Criador, e Ele é o legislador, é Ele quem estabelece. E então Ele desce, traz a palavra, e esse povo que não podia transpor a linha, agora recebe a palavra clara, como toda essa que nós acabamos de dizer. E o povo então, a uma só voz, diz: nós faremos o que o Senhor quer. Nós nos aproximaremos do seu caráter. Nós nos aproximaremos da sua integridade. Nós queremos viver em comunhão com Ele. O Senhor está fazendo uma aliança com o povo. Quantas pessoas aqui já alugaram alguma casa na vida? Quantos aqui já alugaram casa? Muita gente já alugou casa. Há alguém aqui que alugou alguma casa sem assinar o contrato? Talvez. Mas a grande maioria assinou um contrato. E a grande maioria leu o contrato. O que Deus está fazendo é mais do que um contrato. É uma aliança com o povo. Dizendo: eu quero vocês comigo. Eu quero que vocês caminhem comigo. Mas essa é a palavra. Essa é a norma. Esse é o padrão que eu quero estabelecer e que eu preciso estabelecer para que esta distância possa ser diminuída e possamos caminhar juntos, porque Deus é santo e Ele não abre a mão da sua santidade. Eu preciso abrir mão da minha pecaminosidade. Eu preciso abrir mão dos meus padrões errados. Eu preciso compreender que na condição em que eu vivo, eu continuo do lado de fora, de trás da linha divisória, na condição e nos padrões e nos princípios que naturalmente eu vivo. Eu ficarei de fora. Não gozarei da vida eterna. Não estarei com Deus por toda a eternidade. Mas Deus quer nos aproximar e traz a palavra, e o povo ouve a palavra e declara uma só voz: faremos o que o Senhor diz. Eu quero te dizer, querido, que hoje o Senhor te oferece uma oportunidade de caminhar com Ele. Mas eu quero que você entenda que quem estabelece as regras não somos nós. Quem dita a lei não sou eu. Mas há um Deus santo, justo, perfeito e bom, que nos atrai e nos mostra e nos determina o caminho que nós devemos andar. E é por isso que Jesus, nos seus dias, anunciou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Abra mão do orgulho, abra mão do egoísmo, abra mão das suas regras e das suas leis. Aquele que está vivendo num relacionamento errado, aparta-se desse relacionamento. Por quê? Porque Deus nos chama para vivenciar as suas leis, as suas normas, porque Ele é um Deus que quer caminhar conosco. E eu preciso caminhar com Deus. Aquele que mentia, a partir de hoje,
Deixa a mentira de lado e fale cada um a verdade com o seu próximo. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que vivia se remoendo em ciúmes e invejas, coloque seu coração diante de Deus, porque diante da palavra, a palavra de Deus está dizendo: não cobiçarás, não terás o teu olho voltado para aquilo que não é teu. Senhor, limpa-me, purifica-me. E talvez alguém possa dizer: graças a Deus, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca furtei. Mas Jesus nos seus dias diz: você que se gloria de nunca ter matado alguém, atenta para o fato de que, se você um dia odiou alguém no teu coração você quebrou o sexto mandamento. No teu coração você não levou alguém para a sepultura, fisicamente falando, mas no seu coração, através do ódio, você o matou. Eis você que talvez diga: nunca adulterei, graças a Deus. Mas aquele que olhar impuro para alguém, no seu coração já adulterou. Mas talvez você possa dizer: pastor, então quem de nós sobra? Há esperança para alguém? Querido irmão, eu quero te trazer a boa notícia de que não escapava nenhum de nós. Mas Jesus Cristo se fez homem. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E Ele cumpriu o que eu não consegui cumprir. E Ele cumpriu perfeitamente, cabalmente, até o último minuto da sua vida. Ele cumpriu no meu lugar. Ele realizou no meu lugar. E lá na cruz do Calvário, Ele pagou a sentença de morte que caberia a mim e a você. Por nós não termos conseguido cumprir a palavra, Ele cumpriu. E agora nele temos esperança, temos vida, temos cura, temos salvação, temos libertação e temos a promessa de vida eterna. E todo aquele que nele crê não será envergonhado. E todo aquele que se arrepender e se devotar a Ele terá os seus pecados cancelados e perdoados no nome precioso de Jesus. Ele é a palavra viva. E é Ele mesmo que cumpriu aquilo que eu, na minha pecaminosidade, não consegui cumprir. E se estou nele, eu posso transpor a linha e tocar no monte. Amém? Tudo o que falou o Senhor, faremos. Não durou 40 dias para esse povo quebrar aquilo que tinha prometido. Bastou Moisés subir mais um pouquinho. Quando ele desceu, já tinha um bezerro de ouro, e as pessoas estavam adorando o bezerro de ouro, e Moisés, desanimado, quebrou as tábuas da lei, dizendo: esse povo acabou de dizer que vai cumprir, e mal eu desço do monte, e eles já quebraram o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Por que Jesus veio? Porque a gente promete e não cumpre. Porque o povo prometeu e não passou 40 dias, já tinha quebrado. Por que Jesus veio? Se fez carne como eu. E aos 33 anos e meio de vida, Ele morreu na cruz do Calvário para pagar a sentença da minha desobediência, da minha rebeldia e da tua rebeldia. Quantos entendem que o Senhor está falando nessa noite? A esperança em Cristo Jesus. E a esperança somente em Jesus Cristo. Mas o Senhor continua aproximando o povo dele. Versículo 4 de Êxodo 24. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Diga: um altar levantado para Deus. Moisés levantou um altar de pedras, mas eu sou um altar vivo, um altar que representa um lugar de adoração a Deus.
Você é um altar de adoração a Deus. Você que está neste culto, talvez por 2 horas, 2 horas e meia. Durante a semana você se relaciona, você trabalha, você compra, você vende, você cuida da sua família, você faz tantas coisas. Mas hoje é importante que você entenda que a sua primeira vocação, que o seu primeiro chamado não é comprar, não é vender, não é tão somente cuidar da família. A sua primeira vocação é adorar a Deus. O Senhor te chama para ser um adorador. Ele quer encontrar na sua vida um altar onde Ele possa ser glorificado, onde Ele possa ser cultuado. Que você possa cultuar a Deus com o seu corpo, cultuar a Deus com os seus olhos, com os seus ouvidos, com a sua boca, cultuar a Deus com a sua alma, com os seus sentimentos, com as suas emoções, cultuar a Deus com o seu espírito. Que todo o teu ser possa compreender que nesse caminho de volta do homem separado de Deus, há um estabelecimento de um caminho firme, trazendo o homem para a sua comunhão. E o primeiro elemento é cumprir a palavra. O segundo elemento é um altar de adoração. Você não foi feito para adorar ao dinheiro. Você não foi feito para adorar as coisas. Você não foi feito para adorar pessoas. O Senhor te chama hoje para consagrar a vida a Ele. Quantos jovens estão abandonando o pecado? No passado nós vivíamos nas baladas. No passado nós queríamos mais, era passar madrugada e beber, e ir com alguém, e ficar com alguém, porque não entendíamos a nossa vocação. E agora nós compreendemos que Deus nos chama para estabelecer um altar de adoração a Ele. E quando eu me vejo nessa condição de altar, eu vou amar a Deus mais do que qualquer coisa na minha vida. Eu não contarei mais as horas para o culto acabar. Muito pelo contrário. Hoje a gente vê, e eu compreendo o testemunho dela. Eu compreendo o seu testemunho, porque essa é a realidade de todos nós. E só para que você entenda, como eu não gostava que os pastores fossem me visitar no domingo à tarde, quando o Corinthians estava jogando. Era a pior hora. Porque com o radinho ligado, ouvindo Sócrates, ouvindo aqueles daquela época. Eu sei que tem gente que meio desanimado comigo a partir de agora. Mas Geraldão, o pessoal vai me lembrar, o Luciano, que cobrava falta assim e tal. Mas como eu não queria nenhuma aproximação de alguém que viesse falar de nada, nem de evangelho, nem de igreja, nem de nada, porque minha vida girava em torno daquilo. Minha paixão, minha vida, meu desejo. Até que eu comecei a perceber, queridos, que há alguém muito mais importante, que preenche todos os espaços da minha vida. Time de futebol pode acabar, as pessoas morrem, a vida passa, o dinheiro, ora você tem, ora você não tem, tudo passa. Mas esse povo que está do lado de fora da linha começa a compreender que há uma palavra a ser vivida, e em segundo lugar, há um altar a ser levantado. E na hora que a gente começa a perceber, não terás outros deuses diante de mim, meu time de futebol é um Deus. Hoje continuo torcendo para o Corinthians, mas já não é mais o que era, não é mais um Deus na minha vida. Agora é algo que tão somente faz parte da vida. Mas fica Corinthians e permanece Deus. As outras coisas ficam e passam, mas Deus permanece para sempre. E aquele que faz a vontade do Senhor, e aquele que permanece nele, permanece para sempre. Um altar da adoração. Um altar da adoração.
um altar ao pé do monte, 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens, e justo hoje que os jovens foram para o encontro, e enviou alguns jovens, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. E Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Diga: palavra de Deus. Diga: um altar a Deus. E sacrifícios e holocaustos. E diga ainda: um sangue derramado. Talvez quando você lê essa passagem te soe de uma maneira estranha. Eles foram, apresentaram os sacrifícios, mataram o animal, derramaram sangue, colocaram sangue numa bacia. É uma coisa estranha e nos parece um mundo do qual nós queremos estar distantes. Mas eu quero trazer isso de uma forma simples para você. Amado, a palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Adão e Eva, quando pecaram contra o Senhor no jardim do Éden, eles procuraram cobrir a nudez com folhas de figueira. Mas Deus chegou e removeu as folhas de figueira e ensinou: não é assim, alguém precisa morrer. Um animal então foi morto por causa do pecado do primeiro casal. O sangue foi derramado e a pele do cordeiro serviu de vestimenta. Quando o homem pecou, houve a necessidade de que alguém morresse, e um animal foi morto desde o jardim do Éden. Agora o povo está do lado de fora do monte, atrás da linha, e ele libera uma palavra e o povo diz: faremos. Ele levanta um altar de adoração e o povo adora. Mas agora o animal é morto e o sangue é vertido, colocado na bacia, e o sangue da bacia é aspergido no altar e é aspergido sobre o povo. E essa visão, ela é chocante aos nossos olhos, porque vivemos num contexto em que não precisamos mais de que animais sejam mortos, nem de que o sangue seja derramado. Por quê? Porque na plenitude dos tempos veio Jesus Cristo, não apenas para nos dar um bom exemplo de vida. Algumas pessoas acham que Jesus veio apenas para ser um modelo, para ser uma referência, ou para ser um profeta. Não, Jesus veio mais do que isso. Jesus veio para ser o cordeiro do sacrifício. Ele veio para remover o pecado da minha vida e para remover o pecado da sua vida. Jesus foi simbolizado desde o Éden, quando aquele animal foi morto, para cobrir a vergonha do primeiro casal. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos para definitivamente se oferecer em meu lugar e se oferecer em seu lugar, para que nunca, jamais, nenhum outro animal precisasse morrer para verter o sangue e para com o sangue nos remir dos nossos pecados. Jesus é o cordeiro sacrificial. Jesus é o cordeiro que morreu há 2000 anos atrás, não somente para ser um profeta, para ser um modelo, para ser uma referência, mas para ser alguém cujo sangue é vertido e salpicado em nossas vidas. Todo aquele que hoje crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E para que você entenda o poder do sangue, o sangue no teu corpo precisa circular por todas as partes do seu corpo, porque o sangue, segundo a Bíblia, é vida.
Se alguma parte do seu corpo deixa de receber o fluxo de sangue, o que acontece? Nós temos muitos médicos, muitos doutores aqui. O que acontece? Quantos aqui já tiveram que fazer tratamento por problemas de má circulação sanguínea? Alguém aqui já teve que fazer tratamento? O que o médico diz? Que o sangue precisa circular. E ele precisa estar em todas as partes do corpo. Por quê? Queridos, uma parte do corpo que não chega e não consegue chegar, aquela parte vai necrosando e chega um momento que você tem que amputar. Porque o sangue é a nossa vida. Um médico um dia escreveu um livro. Ele não queria ser médico porque ele passava mal quando ele via o sangue. Mas um dia ele se tornou médico, não queria lidar com isso, mas chegou uma moça semi-morta, já com uma feição totalmente pálida, não tinha sangue porque ela tinha sofrido um acidente e tinha uma hemorragia gravíssima. O sangue estava se esvaindo e ela estava perdendo tudo. E ela chegou já praticamente sem vida e com seu corpo totalmente pálido. Rapidamente trouxeram as bolsas de sangue e colocaram num lugar alto para que o fluxo tivesse uma pressão e o sangue passasse pelas suas veias rapidamente e corrigiram, estancaram a hemorragia. E dentro de alguns minutos ele ficou olhando para aquela moça e o sangue entrou no seu corpo e nas bochechinhas dela já a face começou a ficar rosada, os seus lábios começaram a pegar cor e ela foi recebendo vida, porque o sangue é vida. O sangue foi passando pelas partes do seu corpo e aquela moça à beira da morte, por causa do sangue entrando em sua vida, passou a viver. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados, mas o sangue de Cristo entra nas nossas veias espirituais, e eu percebo o sangue de Cristo entrando e me lavando e me purificando e me trazendo força e me trazendo saúde e me trazendo cura. E o que está disponível a mim está disponível a você, porque o sangue de Cristo nos dá vida. Por isso essa visão chocante de animais morrendo, sangue vertido, sangue salpicado no altar e sangue salpicado no povo. Jesus fez isso por nós, lá na cruz. Talvez você já tenha assistido muitos filmes de Jesus. E eu com 9 anos assisti os filmes do Jesus pregado, e eu não via a hora da época da Páscoa para poder assistir o filme de Jesus, porque eu queria conhecer Deus. Mas quando eu via na cruz, eu não conseguia entender por que ele teve que morrer da forma como ele morreu. Não bastava ser um bom exemplo, não bastava ser um profeta, não bastava nos ensinar o caminho que deveríamos andar. Por que ele teve que morrer da forma como ele morreu? Na verdade, lá na cruz, ele estava morrendo a minha morte. Eu deveria morrer, mas ele morreu no meu lugar. Ele morreu a minha morte. Recaiu sobre ele as maldições que cabiam a mim, porque eu fui o transgressor da palavra, não ele. Mas ele me amou, e com o seu sangue ele abriu mão do seu sangue, para que o seu sangue agora pudesse fazer parte da minha vida. E toda vez que eu me aproximo de Deus, e eu percebo que o meu coração está rancoroso, e eu percebo que o meu coração está invejoso, e toda vez que eu me aproximo de Deus e chego em oração e coloco a minha vida e percebo que meus olhos não são puros, e percebo que meus ouvidos não são puros e que minha língua não é pura, mas eu me aproximo de Deus e falo: Senhor, me perdoa porque eu desejei o mal para alguém, me perdoa porque meus olhos foram impuros, me perdoa porque a minha língua foi venenosa, Senhor, me perdoa. Há uma promessa na palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos purificar os pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. E algo sobrenatural acontece. A palavra é liberada e o povo diz: cumpriremos. Um altar de adoração é levantado e o sangue é aspergido no altar e no povo. E nós vamos ver o que isso produz. Êxodo 24, versículo 9. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Deu glória a Deus. Por que nós demos glória a Deus? Porque a passagem de Êxodo 19 diz: fica de trás da linha, não toca, não suba, não vá. Êxodo 19. Mas depois da palavra liberada, do altar levantado e do sangue aspergido, a inimizade do homem contra Deus é desfeita. Deus perdoa o pecado por causa do sacrifício feito, e então convida o homem a comer e a beber na sua presença. Que diferença de Êxodo 19 para Êxodo 24. Porque em Êxodo 19 ninguém sobe, só Moisés. Mas em Êxodo 24, depois do animal morto, do sangue aspergido, do altar levantado, da palavra confessada, então agora sobem Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 70 anciãos, e eles sobem e eles veem a Deus, e eles conseguem perceber até o que envolvia a presença de Deus. Deus estava sob um pavimento de safira, parecido com o céu, uma gloriosa presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus não estendeu a mão contra eles. E a palavra de Deus diz que estes homens subiram, comeram e beberam. O que significa comer e beber com alguém? Significa ter comunhão com alguém. Quando eu te convido para você ir na minha casa e comer da minha comida, da comida da Noemi, que é maravilhosa por sinal, você está sendo convidado a ter comunhão conosco, comer e beber na nossa presença. Estávamos do lado de fora por causa dos nossos pecados, mas alguém morreu por nós, mas alguém viveu o que nós não conseguimos viver. Alguém verteu o seu sangue. Por isso que não há salvação em outro nome. Não há salvação em Wilson, não há salvação em Pedro, não há salvação em Paulo, não há salvação em Antônio, não há salvação em nenhum outro nome. Porque Ele, Jesus diz em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Como estes 70 homens subiram e viram a Deus? Por causa do sangue, por causa do altar, por causa da palavra. E hoje todos nós somos convidados a subir ao monte. Não mais o Monte Sinai. Hoje todos nós somos convidados, porque Ele nos convida a comer a sua mesa. Ele nos prepara um banquete para que possamos estar com Ele. E qual é a condição, querido? Que você se arrependa dos seus pecados, que você possa fazer o que o povo fez, diante da palavra,
Eu quero essa palavra para a minha vida. Eu quero viver essa palavra. Eu quero cumprir essa palavra. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero abandonar a minha vida velha, que não me trouxe nenhum fruto de justiça. Mas eu quero viver para Deus. Esse é o desejo do seu coração. Saiba que Jesus já morreu em seu lugar. Saiba que o sangue já foi vertido de uma vez por todas. E uma vez vertido esse sangue, Ele nos ordenou, todas as vezes que nos lembrássemos da sua morte, nós deveríamos partir o pão e beber do cálice. Quando tomamos o cálice, nós dizemos o que Jesus nos ensinou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Uma aliança que é feita não mais com base no sacrifício de animais, mas agora com base no sacrifício perfeito, completo do sangue de Jesus. Neste sangue somos purificados. Neste sangue somos perdoados. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Chamar os auxiliares da ceia, que teremos ministração da ceia do Senhor. E é um hino que fala sobre o sangue. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve sei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais algo que a neve sei. Vamos assentar ao todo. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais algo que a neve sei. Deus não abre mão da sua santidade nem da sua glória, mas Ele nos remove de um patamar de iniquidade e nos aproxima da sua mesa e da sua comunhão, por intermédio do quê? Não das nossas obras de justiça, que não são suficientes, mas Ele nos aproxima por meio do sangue. Todo aquele que teve as suas vestimentas lavadas pelo sangue do Cordeiro é convidado, é chamado a participar da comunhão em espírito com Deus. Quando eu tenho as minhas vestes lavadas pelo sangue, quando eu me arrependo de viver no controle da minha própria vida, quando eu me arrependo dos meus pecados, e eu creio que o sacrifício de Jesus há 2000 anos é suficiente, e eu creio que o sangue dele continua vivo e eficaz para me abençoar no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus.